prazer em te receber no meu programa. Muito obrigada por estar aqui, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. É um prazer te receber. Eu que agradeço, Lu. Um grande prazer estar aqui contigo. E é isso. Eu já conheci o seu trabalho e já tinha visto várias outras entrevistas que a gente estava conversando. Para mim é honra estar aqui também. Muito obrigada. Hoje a gente está aqui no estúdio do Cauê, na Vila Madalena, estúdio Doc. E simbora para esse papo. Bora. Para começar, eu queria saber como começou sua relação com a música. Olha, desde muito, muito cedo, assim, coisas míticas, assim. Toca num assunto que tem a ver com o meu disco mais recente, que é o Ferro e Fogo, que tem muito dessa coisa de espiritualidade, ancestralidade. Tem várias histórias de família que estão dentro desse disco. E aí vou jogar uma história de família que tem a ver com isso também. Eu nasci com o anestesista cantando na sala de parto. Porque é isso, minha mãe tava lá em toda aquela situação e tipo assim, meu Deus, que agonia. Aí o anestesista começou a cantar Agonia, do Oswaldo Montenegro. E eu nasci. E é tão assim. Tão assim. E é isso, é uma paixão que é imemorial, assim. Eu não me lembro de quando a música começou a fazer parte da minha vida. Desde muito, muito pequeno eu já era fanático por muita coisa. Eu nasci ali no início, né, na virada dos 80 para os 90, então peguei ali Michael Jackson e Madonna e Depeche Mode. Era muito essa transição desse pop americano e ao mesmo tempo minha mãe ouvindo muita música brasileira e meu pai ouvindo Beatles, e aí tinha jazz na casa também, tocando de vez em quando. E era isso, eram muitas influências, assim, e é isso, assim, acho que música sempre me fascinou, sempre foi uma coisa assim, uau, transcendental, maravilhosa, que eu não consigo imaginar minha vida sem, desde sempre. E você tem familiares músicos? Tenho alguns familiares músicos. Eu tenho um tio e alguns primos que enveredaram muito pro lado da música gospel, do reggae, do hip hop. Mas é isso, assim, são quase como se fossem assuntos à parte, assim. Não é nada assim que a gente assentou e tocou junto, etc e tal. Nenhuma referência direta? Não é direta, assim. Tem essa coincidência. E, assim, é engraçado de ver que nós temos meio que vozes parecidas. E é engraçado de notar, assim, uma coisa meio compartilhada de uma maneira não intencional, assim, nos trabalhos uns dos outros, assim. Mas é isso. Que legal. E em algum momento, apesar de você ter, antes mesmo de nascer, né, ter sido abraçado pela música, assim, né, teve algum momento que você percebeu que era a música que você ia fazer pra sua vida, que era esse o caminho profissional, né, pelo menos, que não ia ser só um hobby, ou que não ia ser só uma coisa que envolvia o seu dia a dia, mas que seria sua profissão, assim? Olha, eu acho que, na verdade, isso já estava colocado desde o início pra mim, de certa maneira. Mas, ao mesmo tempo, eu sou geminiano com estélio em gêmeos, ascendente virgem, então é muito Mercúrio. E aí, eu sou um cara um tanto quanto múltiplo também. Então, eu tenho uma formação em comunicação, em jornalismo, trabalhei em imprensa, trabalhei em um monte de coisa. E aí, é isso, é um pé em cada coisa também. Um pé no teatro, que eu já fiz também, um pé nas visuais. Então, tem muita coisa, assim. Mas a música já estava ali como uma das principais paixões desde sempre, assim. Então, é isso. Eu comecei a tocar violão ali por volta dos 8 anos, porque meus pais já olharam, essa criança aí tem um negócio aí com música que... Vamos dar pelo menos o violão para esse menino, para ele poder, dar vazão para essa energia, né? E ele poder se acompanhar, assim. Então, foi isso. Com 8 anos já estava fazendo aula de violão, com 10 eu já estava compondo, e aí subi no palco pela primeira vez com 11, com 12 já estava montando banda. E é um contínuo, é uma coisa que não para e que só segue, sabe? Você não teve, então, um momento de perceber... Tipo, sabe um dia que você, sei lá, tá tomando banho e você fala, caraca, acho que eu sou cantora, então. Eu acho que eu não tive esse momento de decisão. Só foi. Eu tenho, na verdade... Ou, talvez não de decisão, mas de percepção. Porque eu tô falando isso baseado no meu olhar da minha própria vida, né? Sim. Que é, quando eu me percebi artista, eu tive um momento que eu falei... Nossa, eu acho que então a minha criança sempre foi artista, na verdade. Quando eu era mais nova, sempre foi isso. Eu sempre amei música. Meu nome é Luísa por causa de uma música. Enfim, né? Tudo parece que, tipo... Quando eu abri meus olhos e falei, nossa, é isso? Eu falei... Tem toda essa... Rebobinei tudo isso. Então, eu tô falando baseado no meu olhar, né? Claro, né? Sim. É claro que a sua vida pode ser totalmente diferente. Mas
Tô perguntando isso, assim, de tipo, teve algum momento, apesar de você ter tido essa construção toda musical, seja no banho, seja dirigindo, seja qualquer coisa, assim, você fala, é isso, sabe? Sim. Tipo, ou não, e tudo bem que não também. Eu acho que sempre foi um desejo tão grande que eu já tinha isso muito organizado pra mim desde criança. Decididaço, mas ao mesmo tempo eu tive certas instâncias de profissionalismo também, que aí isso aí foram momentos de, ok, isso aqui é uma escolha. Do tipo, quando eu tinha 17 anos, lá na cena independente de Belo Horizonte, fui lá fazer parte de um movimento chamado BH Indie Music, que era organizado pela Malu Aires, que cantora, que cantava... Ela canta na trilha do Clone, por exemplo, né, da novela. Cantava com o Sagrado Coração da Terra. E aí ela me puxou, assim, então falou, então beleza, então você vai ter que profissionalizar. Vamos ali explicar o que é um ISRC, como é que você é filial ao MB, como é que é... Ela me explicou todo o caminho das pedras. Então ali foi uma instância de profissionalização ali com 17 para 18, que eu falei, ok, isso aqui é uma decisão consciente, eu estou partindo por um lugar de profissionalismo nessa coisa. E é isso, assim, e várias outras experiências que você vai tomando contato, vai falando, ok, então eu estou reafirmando minha escolha. E é isso, né? É um contínuo. Lindo. E aí, em 2016, você lança seu primeiro single, Eclipse. Diante desse mundo que você estava vivendo, por que lançar essa música, esse single? O que você queria naquele momento lançando essa música, assim? Nossa, 2016... Tem 10 anos, né? Tem 10 anos agora. Mas foi um momento muito interessante, porque foi nesse momento que eu comecei a assinar artisticamente como Siso, que antes eu assinava com o meu nome, David Diniz. E aí, o que aconteceu? Eu tinha mudado de Belo Horizonte para São Paulo e minha obra começou a tomar uma outra característica que eu falei... Isso aqui demanda um outro nome, isso aqui demanda uma outra coisa. Uma outra persona, assim. É, porque era isso. E aí, Siso, originalmente, que acabou virando um apelido, originalmente não, é um nome intencional. E surgiu dessa época, porque eu fui percebendo que todas as canções que eu tava fazendo eram muito sobre, de certa maneira, sobre as dores do amadurecer. Aí, de repente, entre os nomes que surgiram, veio Siso, porque é isso, é esse dente que dói, que é um sintoma do amadurecimento do corpo, mas ao mesmo tempo é um amadurecimento que você fala assim, pra quê? Porque não tem função no corpo humano mais com a nossa evolução, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje a gente sabe que o Siso é um dos lugares que mais tem célula-tronco, por exemplo, para você ir lá depois e catar e transformar em 1 milhão de coisas. Não sabia. E acaba virando isso. Aí, cada vez mais eu vou descobrindo mais significados paralelos que só reforçam. Não, esse nome é tudo certo. Assim. Por exemplo, em Yorubá, o nome significa ditado, por exemplo. Que lindo. Que eu acho que tem a ver com o meu trabalho também. Mas é isso. E aí, Eclipse surgiu desse momento que eu tava compondo e pensando nesse novo trabalho. Eu tava muito conectado com o Christopher Matti, que é um produtor daqui de São Paulo, que hoje mora na França. E também, começando minhas conexões em São Paulo, conheci Paulo Beto, que é do Anvil FX, que é um mago dos sintetizadores daqui. E aí, Eclipse surgiu meio desse lugar, assim. Ela é uma colaboração com o Fred HC, do Parallaxe. Ele fez metade da letra, a outra metade eu fiz. E essa coisa meio enigmática, que é quase um mito de criação. E aí eu levei primeiro pro Paulo Beto. Paulo Beto botou um monte de synths maravilhosos, aqueles synths assim caríssimos. E eu levei pro Christopher, a gente fechou a produção. E aí virou como se fosse um pontapé inicial da coisa. Falei, ok, então bora. É isso. E aí, o que você sentia nesse momento pra querer fazer essas mudanças, assim? Porque eu não sei se você tinha lançamentos anteriores. Eu tive algumas bandas. Eu fiz parte de uma banda chamada As Horas, de outra chamada Spuller. Tive uma mixtape que eu lancei ali em 2013 ou qualquer coisa do tipo. Mas você ainda encontra parte desse material, por exemplo, sei lá, no SoundCloud, etc e tal. Mas é isso, achei que era um ato inaugural meio diferente, importante, assim, sabe? Então, beleza, vamos chegar chegando. E chegou, né? Mas foi isso. E desde então, você foi muito ativo, assim, nas redes sociais, né? E ao longo desses anos, você foi passeando por vários estilos diferentes. E aí eu queria conhecer, saber um pouco mais, assim, do porquê passear por todos esses estilos e o que isso tem a ver com você também, assim, né? Justo. Acho que esse meu lado geminiano, assim, que eu quero experienciar o diferente, eu quero saber o que há para além, o que há depois disso. Mas também existe um certo lugar, assim, também de... Eu venho de uma situação de bandas de rock, principalmente. E aí...
eu me sentia, de certa maneira, é aquela questão toda de você fazer parte de uma banda, que você tem que conciliar opiniões, conciliar influências, conciliar um monte de coisa. E aí eu falei assim, agora que eu sou artista solo, eu acho que eu tenho espaço para experimentar com o que eu quiser. E virou um pouco esse lugar, assim. E é isso, fui experimentando com diferentes elementos, entendendo onde cabia, onde não cabia. E é isso, eu gosto daquilo que surge na interseção das coisas. É um trabalho que tem um quê de exploratório e, de certa maneira, existencial, por assim dizer também. Mas nesse disco mais recente, no Ferro e Fogo, ele é um lugar que eu já peguei ele para fazer e falei, eu não vou experimentar tanto assim. Eu vou jogar com as minhas forças. Se tem algo de diferente em relação a ele com outros trabalhos que eu fiz, é que eu falei assim, cara, a essa altura do campeonato, com 10 anos de carreira solo, eu entendo quais são minhas forças, quais são minhas fraquezas, como que é o meu timbre, no que é que eu funciono, no que eu não funciono. Eu vou jogar com as minhas forças, é isso aí. Então, vai pra esse lugar sonoramente, assim. Mas é isso, eu gosto da interseção, eu gosto da mistura. Eu sou filho dos anos 90, assim, sabe? É isso, eu amo... E a gente não é uma coisa só também, né? Total. Eu acho maravilhoso quando você vê artistas se experimentando, porque é isso mesmo. Tipo, você não precisa ser só um gênero, ou só uma coisa, ou só um estilo, ou só um... Não, hoje você tá de um jeito, amanhã você tá de outro. E cada referência que a gente vai bebendo em outras experiências que a gente tem na nossa própria vida, a gente vai reproduzindo e transbordando na nossa arte de outras maneiras, né? Total. Então, assim, eu acho maravilhoso essas experimentações e esses jeitos. E um dia você quer fazer de uma forma, e hoje você lançou Ferro e Fogo de um jeito. Mas daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 5 anos você lançar outra coisa, se vier com outra roupagem, vai fazer sentido com essa outra pessoa que você é também, né? Então eu acho lindo isso. Com certeza. Acho lindo. E eu gosto de artista que evolui, assim. Eu amo David Bowie, eu amo gente que mistura, assim. Tipo, amo Chico Science, Nação Zumbi, amo Rosalía. Eu gosto de gente que mistura coisa, que tipo assim... Quero saber o que há para além do mapeado. É isso que eu gosto, assim. E aí... A gente faz um recorte no tempo, porque você lançou muitas coisas nesses 10 anos, né? Sim. E aí, quem quiser conferir, que vá ver no Spotify. Tá tudo lá. Em 2025, ano passado, você lança o primeiro single, que é um single de abertura pro seu álbum, que é Sabiá, Sabiá com Thier. Que vem com uma roupagem diferente, né? Do que a gente vinha conhecendo, que é um pouco do que a gente tá conversando aqui. E aí, eu queria saber, assim, como foi tomar essa decisão, como foi caminhar para esse lado, né? O que estava acontecendo nesse momento para você dizer... Você já disse um pouco sobre se entender as suas melhores potências e colocar isso nesse trabalho. Mas por que trazer Thier? Por que começar com Sabiá, Sabiá? Por que tudo isso, assim? Total. Eu acho que, na verdade, foi uma escolha que foi meio natural no processo do álbum como um todo. Porque o álbum, ele surgiu assim, do nada. No fim das contas, a maior parte desse disco, ele foi composto no decorrer de um mês. Nossa! E aí eu comecei a experimentar esse repertório ao vivo, fiz alguns shows e depois do segundo show eu falei, ok, eu já sei como é que esse disco tem que soar. E aí eu produzi o disco inteiro em 1 semana. Diferente, né, do que normalmente acontece, assim. Justo. Mas é isso, era uma sensação de fluxo de todas as coisas. Que assim. legal! João Bitbol, que trabalha comigo, que, enfim, é co-conspirador nesta coisa toda, ele ouviu Sabiá, Sabiá, que é uma parceria minha com a Virgo Virgo. E de composição, você disse. De composição, exatamente. Sim. Que é letra minha e composição dela. Que eu tava nesse período muito criativo, eu tava fazendo um monte de letra, botei uma na mão da Virgo e falei, vê se isso dá alguma coisa. Pra quem não sabe, qual que é a diferença de letra e composição, assim? A letra é o texto, é a poesia. E aí a parte musical pode ter a harmonia e a melodia. A harmonia são os acordes e a melodia são as notas ali da voz. E aí eu só tinha a letra e aí eu não sabia como é que ia soar isso aqui. Eu botei na mão da Virgo e falei, vê se isso aqui dá um caldo. E aí ela me devolveu. Uma sopa inteira. Uma sopa inteira. E aí eu mexi uma coisinha ou outra, mas já tava assim, perfeito o negócio. Quando eu comecei a produzir, João foi ouvindo junto comigo e ele falando, cara... Eu vejo Thier cantando isso daqui. Que legal! Junto de você. E aí, Thier já tinha uma relação com ela, ele também, ele já tinha trabalhado com a Thier antes. E eu já conheci ela fazia alguns anos, porque eu tinha tocado lá no Espaço da Rosa Flamingo, que ela tinha ali no Butantã. E é isso, tinha uma simpatia mútua, tinha uma coisa assim. E é isso, uma canção leve, mas que tem sua densidade também. E aí a gente fez o convite pra ela e ela falou, bora, vamos.
E foi lindo, assim, sabe? Foi perfeito, foi uma realização, assim, você coroou a coisa toda. Pareceu apropriado. Veio mais no final esse convite a ela? Não, veio meio que no meio do processo, assim. Tipo, é isso, eu produzi, eu levantei todo o instrumental do disco em uma semana. Quem fez os trabalhos técnicos de gravação de vozes, mixagem, masterização, foi a Alejandra Luciani, que inclusive também canta no disco. E aí, nesse meio tempo, até gravar com a Alejandra, a gente fez esse contato com a Thier. E é isso, a gente matou todas as vozes do disco, incluindo a da Thier, a da Alejandra e da Virgo, que também canta uma música no disco, tudo em 2 dias. Caraca, e foi tipo, isso, assim. Rápido tudo, né? Foi tudo rapidíssimo, assim. Tudo se materializou bem depressa. O processo todo de fato, materialização durou quanto tempo? Porque eu acho, um processo de um álbum não dura… Você falou que, sei lá, compôs as coisas em um mês, sei lá. Pois é. Mas não é um mês, né? Não. Tipo, tem uma vida, muitas vezes, sendo vivida para que esse um mês aconteça e você dê vazão para esse um mês, né? Com certeza. Porque é isso, meu último álbum de inéditas tinha sido S2, que é de 2020. Sim. Então foram 6 anos até esse álbum, 6 anos vividos, 6 anos experienciados. Eu tive o Vestígios no meio do caminho, que foi um álbum de releituras de artistas da cena independente dos anos 2000 e 2010, que fiz nesse meio do caminho. Então teve uns aprendizados ao longo desse caminho também, envolvendo esse outro trabalho. 2 faixas do disco, na verdade, tinham surgido nesse meio de caminho, que é a palavra Furacão e a Traque, que é a que a Virgo canta. Que elas são canções irmãs, assim, elas têm a mesma melodia, mas letras bem diferentes. O restante do disco nasceu nesse mês. Tipo, novembro de 2024. Pá, surgiu tudo. E aí, janeiro de 25, pum. Já tava todo instrumental. Aí, março de 2025, pum, tudo gravado, finalizado. Caraca, tipo, foi muito rápido. Foi muito rápido. Assim, não muito rápido o processo todo, porque, né? Não, total, mas é isso, é o fluxo. Uma vez que você Sim. tá no fluxo e você vai sendo levado pela coisa, porque é isso, esse disco é muito um resultado de se deixar, quase um processo de receber, assim. Tipo, você deixa vir e simplesmente canaliza a coisa e tá lá, manifesta, sabe? Maravilhoso, amei saber esse processo. No final das contas, o álbum saiu completo esse ano. Sim. Que se chama Ferro e Fogo, você já mencionou aqui algumas vezes. E aí, eu comentei isso nos bastidores, que eu fiz uma determinada leitura sobre percepções minhas, mas eu queria validar essas percepções ou refutar essas percepções. Então, me traz uma certa insatisfação sobre o mundo, assim, sobre algumas coisas que são vividas e que geram uma certa angústia. Como, por exemplo, vou trazer frases. Se o mundo não se quebrasse, quem quebrava era eu. E depois em outra música. O corpo que cai nunca se trai. Na pressa do que há pra caber. Achei belíssimo. E aí eu queria saber se eu fiz uma leitura correta sobre essa percepção do que você queria dizer ou se foi apenas uma interpretação. Já que a música tá no mundo, a gente interpreta do jeito que a gente quer também, né? Justo. Mas eu gosto sempre de contrapor essas percepções e o que de fato era, assim. Massa. Eu acho que tem a ver, apesar de talvez não ter sido a intenção inicial, mas eu acho que meu processo sempre joga muito do que a gente tá vendo. É isso, gente. Vive tempos complicados hoje em dia. Sim. Fatos. Sim. Não foi uma intenção, mas eu super acolho. Eu acho que pode ter a ver com isso, sim. Mas é isso, esse disco, se eu sinto que tem um fio condutor que amarra todas essas questões, eu acho que é muito essa questão de enxergar dentro da história da minha família, e aí eu não coloco minha família como especial, eu venho de uma família humilde, que, enfim, se desenvolveu no Nordeste do Brasil e no Sudeste, principalmente, mas que é uma história de resiliência através das gerações. E nisso é uma história que é a história do povo brasileiro. Que é isso, a gente vai sendo derrubado e vai levantando, vai sendo derrubado e vai levantando. E eu acho que muitas das canções do disco têm a ver com isso, assim. Esse é um momento que talvez nós, enquanto gerações, nós, enquanto juventude, estamos sendo derrubados, mas a gente tem a história lá de trás para mostrar que a gente tem condição de se levantar e as outras gerações também têm condições de se levantar diante das dificuldades que encontrarem. É como se fosse tudo um contínuo. É perceber isso, é perceber essa permanência da força, por assim dizer. Quebra-Mundo, que você cita, por exemplo, é uma canção assim muito sobre aquele momento em que você racha, sabe? Aquela coisa muito profunda que você… Putz, fudeu. Não sei se eu posso dizer esse tipo de palavra pode aqui. Sim.
Mas, ao mesmo tempo que você se depara com isso, você se dá conta assim, tipo, tá, mas eu não morri. A vida segue. Então, se a vida segue, eu vou encontrar um jeito de prosperar. Alguma coisa, eu percebi o que realmente me importava nesse momento de maior crise. Você ganha uma clareza que tudo que é acessório, tudo que não importa, você joga fora fácil. Então é muito sobre isso, assim, também. De tipo, quando a gente se vê nesses momentos de um grande chacoalhão, aí você fala, ok, tá bom, mas isso já aconteceu lá atrás. Eu tenho história que vai me validar e é isso. Bora seguir em frente, bora seguir adiante. Eu tive uma leitura diferente, né? Do que... Porque eu acho que você realmente falou disso, né? De que existe uma insatisfação no mundo, né? E aí você traz alguns aspectos que demonstram uma insatisfação, mas talvez tenha muito mais a ver com essa esperança do que pode vir, né? De, dessa força do que... e eu consigo enxergar isso também. Sim. Só que eu queria muito mais entender esses elementos do tipo... O que estava acontecendo ali de insatisfação, pra depois soar uma possível esperança. Porque às vezes a gente não tem, né? Mas talvez é o histórico da sua própria referência de família, né? De que viveu tantas coisas e que... Ok, então eu posso ter essa esperança de não me quebrar por completo, porque eu sei que eu vou me quebrar, mas eu vou me recuperar, né? Exato. Não, e é isso, assim, também. Essa questão da palavra esperança, por exemplo, também me lembrou de uma canção de Burr, que é Esperança Cansa, que, se não me engano, tá no primeiro disco dela. Mas é muito isso, assim, e que também me joga para aquela outra canção que Gal gravou, que é Sem Medo Nem Esperança, assim, também, de que, às vezes, é muito isso, assim, de lidar com o pragmático da coisa. Eu acho que esse disco, ele tem um aspecto dele que é meio... Ok, se as coisas não estão legais, eu vou arregaçar as mangas e vou lutar e vai ficar melhor porque eu quero. É quase isso, assim, sabe? É meio se levantar na força da indignação. Na assim. Resiliência mesmo, né? Na sua e a resiliência não é bonita sempre. Então, às vezes, é um processo, assim, que é triste, às vezes é raivoso. E vai lidando com esse monte de emoções, vai ali amalgamando ali os caquinhos ali, virando um kintsugi lindo, assim, né? Aquela coisa lá das rachaduras todas cobertas de ouro. Sim. É isso. É isso. E aí, você tem Atraque, com Virgo, que é uma canção mais curtinha. Na minha percepção, mais uma vez, me pareceu muito mais um poema falado do que propriamente uma canção, assim. Porque ela é um pouco mais simples do que as outras músicas. E eu amo quando tem essas coisas, porque eu acho muito bonito você só ouvir, né, as palavras, assim. Parece que dá uma pausa e você esquece um pouco do que tá ali por fora da letra, né? Eu queria saber qual foi a intenção de ter essa música antes de finalizar o álbum, assim. Me pareceu uma pausa pro final, sabe? Tipo, agora escuta aqui essas palavras e vamos acabar, né? Curiosamente, quando eu tava montando o disco, eu sabia que a track sempre seria perto de Ferro e Fogo. Eu só não sabia em que lugar da tracklist ia ficar. E acabou sendo o melhor lugar, sendo ali no fim, assim, também. Mas é isso, porque eu queria ter essa experiência dentro do álbum que fosse quase uma reprise, assim. Porque a palavra furacão é a mesma melodia de A Track. Na verdade, A Track surgiu primeiro. E eu falei, será que a letra é isso mesmo? E aí eu fiz a palavra furacão. Mas aí, para honrar o processo, falei, eu quero as duas no trabalho. E aí eu sabia que a track ia estar junto de Ferro e Fogo. Mas é isso, assim, ela é quase um estabelecimento de território, por assim dizer, essa letra, assim. E eu acho que nisso que ela emenda muito bem com Ferro e Fogo, assim, de tipo, este é o meu limite, este é o limite que eu coloco em relação ao outro, esse é o meu lugar de autopreservação. Se isso não for respeitado, nós teremos problemas. É um pouco assim, esse par de canções. E cara, a voz da Virgo dentro dessa música foi uma coisa que simplesmente me veio, assim. Eu falei, cara, eu quero a Virgo cantando essa faixa inteirinha dentro do disco. Eu não vou cantar nada. É ela. Pronto. Só ela. Ela falou, que massa, Mi, vamos. Só vamos, assim, sabe? Que ela já tava compondo uma outra faixa e eu falei, vem cá que eu quero sua voz aqui cantando esse negócio. E foi isso, assim. E aí Ferro e Fogo fechando o disco
trazendo essa outra coisa, trazendo um baião pela primeira vez dentro do meu trabalho, dentro da minha obra. Esse disco vai pra lá, vai pra cá, mas ele tem um cerne ali na sua multiplicidade, que é isso. Eu sinto que ele é muito brasileiro, no sentido que ele é muito urbano, ele é muito rural também, e ele é muito agora, é muito lá atrás, é muito hoje, é muito tempos atrás, ele é lá na frente também. E eu acho que só encapsulou a coisa toda, sabe? Por que Ferro e Fogo? Cara, É uma coisa tão falada assim, né? Ferro e Fogo. Por que Ferro e Fogo? esse trabalho como um todo tem vários momentos esse tom de indignação como uma forma de autopreservação e de tipo assim, eu vou permanecer, eu vou seguir adiante porque eu me indigno. E minha indignação, ela é válida, ela é digna, ela tem o seu peso. Eu não tô louco nessa situação, eu não tô fazendo nada que, sabe? Porque às vezes, eu vendo a história da minha família, diante de várias dificuldades que já surgiram, de tipo assim, cara, se eu não me erguer contra essa coisa terrível que se eleva, eu vou perecer e aí perde-se tudo. Não é justo. Então a indignação acaba sendo o lugar de se colocar em assim. movimento e de sair da situação. Então Ferro e Fogo leva um pouco por esse lugar, assim, de tipo, a indignação, ela se coloca como um lugar de autorrespeito e tipo... E por que a escolha de um baião, que é uma coisa mais pra cima e menos densa, né? Simplesmente surgiu dessa forma. É uma coisa assim que eu tava tomando café e conversando e papapá, e de repente, que com ferro fere, com ferro será ferido. E aí, nossa, eu corri pro violão e eu corri pro celular, também gravei um pedacinho, e a música surgiu em 5 minutos. Foi aquela coisa assim, sabe? Tipo, só o presente Esse álbum veio. foi uma coisa, uma avalanche, né? Foi uma avalanche. Foi assim, a coisa simplesmente se organizou e veio pronta. E eu falei, ok, é um espaço de elaboração ali também, mas o subconsciente ali já estava trabalhado, entendeu? Que só veio. Nunca é só a vinda, né? Tem toda uma coisa por trás, mas é muito gostoso também quando acontece, né? Sim, super. Você fala, parece que só precisava desse café, desse violão, desse celular aqui pra que isso tudo tivesse... Total. E não é comum isso acontecer. Não. É extraordinário. Sim, então, sim, por isso sim. que a gente honra o processo também, né? A gente conta como é que é, mas não necessariamente é o caso todas as vezes. Tem canção que você vai lá, burila, né? Fica lá lapidando ela por anos a fio, às vezes. Eu tenho canções ali que eu tô trabalhando nelas há anos também. Mas esse grupo de canções vem assim... E é isso também. E que bom, vamos celebrar, né? É isso. Sim. E agora, a gente tá chegando para as perguntinhas finais. São perguntinhas rápidas, então eu vou te falar uma coisa e você responde brevemente. Tá bom? Ok. Um estilo musical. Eu vou falar música brasileira porque é abrangente o suficiente, assim, que joga pra tudo. Um lugar que você sonha em tocar? Eu tava nesse fim de semana passado no Lollapalooza. Eu queria, viu? Chique. Achei queria. chique. Achei chique. Amei. Um artista que você admira e já teve a oportunidade de trabalhar junto? Cara, Thier agora, muita gente, assim, Thier Letrux, Júlia Branco, Carne Doce. Eu tenho realmente essa sorte que eu já colaborei com muita gente que eu admiro, assim, isso é uma felicidade, assim. Mas hoje, se você fosse falar uma pessoa, assim, que tá mais quente, e essa resposta vale 24 horas apenas, entendeu? 24 horas apenas, mas que eu já trabalhei com essa pessoa. Que você já trabalhou, exatamente. Cara, eu vou dizer a Thier porque eu tenho uma admiração grande por ela enquanto pessoa, enquanto artista, enquanto empresária da música também. Eu acho que ela tem um lance ali, um jeito de lidar com a música dela que eu acho muito admirável. Legal, adoro Thier também. Qual é o desejo atual da sua carreira? Cara, expandir. É isso, a gente tá gravando hoje as vésperas do show de lançamento do Ferro e Fogo. Sim. E que, nossa, esse show tá tão uau, que eu não tenho nem palavras pra isso. Eu quero só tocar em todo lugar que eu puder com esse show, levar essa potência mesmo que tá se manifestando pras pessoas. O que tem no seu coração exatamente agora, antes de ter o show de lançamento? Cara, é muito doido, é uma sensação de tipo assim, isso aqui é muito certo.
Essa é a sensação, assim, de tipo, cara, é isso. Esse é o caminho. É isso, só segue em frente, porque tá tudo muito certo. Lindo. É. E agora, pra fechar, qual é o significado da música pra você? A música é tudo. Tudo. Eu acho que todos os assuntos na minha vida, eles se conectam pela música. Não existe... Enquanto eu respirar, a música vai ser uma coisa das maiores pra mim. Assim, então é isso. Muito obrigada. Obrigado demais. Pelo seu Lu. tempo, pela sua abertura, pelo papo. Que venham muitos ouvintes pra sua canção. Que alcance vários voos, lugares e todo lugar que você desejar. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lu. Muito Obrigado obrigada. pelo espaço e é isso. Sucesso pra você e tudo de bom. Pra sempre. nós. Pra nós, que isso. Uhul! Muito É obrigada. isso. Valeu, gente.